É isso. Cara, por que tu fica arrumando briga com o Haddad, cara? Ué, porque ele fica taxando a gente. Com uma razão muito simples. Se ele não me cobrasse imposto, eu não brigava com ele. Pois é, antes da gente começar aqui, tu tava reclamando que os caras... Sim. Na verdade, assim, o Haddad foi na Câmara ontem, né? Que a gente convocou ele pra falar na Comissão de Finanças. E Pra falar especificamente de quê? ele foi pra dar um cenário geral da economia, do ministério dele. Mas, na semana, né, iria ser votado a taxação das compras online até $50, né? E aí, fui perguntar o posicionamento dele, porque eu sei que tá tendo uma briga, tá tendo uma treta dentro do PT, que tem uma ala aqui... O Lula verdade, falou assim, que vai vetar. Na verdade, assim, todo mundo do PT quer taxar. Só que, muito puxado pela Janja, eles não querem o desgaste de taxar. De votar no ano eleitoral, eles não querem a impopularidade de taxar. Mas taxar todo mundo lá quer. E aí eu queria justamente constranger ele, porque eu sabia que a bancada do PT tava lá, e falar, e aí? Porque eu sei que você vê toda a fala dele... É no sentido de defender a taxação. Mas aí no final ele fala, mas vamos ver o nosso posicionamento e tal. Por quê? Porque ele não podia afirmar, porque ele sabia que justamente tá tendo essa treta dentro do PT. Aí eu fui confrontar ele, ó. Por que antes de pensar em aumentar imposto, você não corta gasto da elite privada, de grandes empresários que têm privilégio tributário? Por que você não pensa em cortar super salário do setor público? Saiu, inclusive, essa semana que tem juiz aí que ganhou contra-cheque de 2 milhões lá em Roraima, acho, e mesmo dentro do governo Lula, eu falei, mesmo dentro do governo tem ministro recebendo R$70 mil, que é acima do teto de 44 mil do funcionalismo público. Por que vocês não cortam aí antes? E a minha terceira pergunta é, você apoia ou você não apoia a taxação cobrar imposto de importação em cima das compras? Aí ele foi lá, fez um baile inteiro lá, deu uma volta, não falou nada sobre cortar gasto público, não falou nada sobre cortar privilégio da elite privada, pincelou nesse negócio da taxação e falou, mas você tá falando, porque eu falei, você já implementou o remessa conforme, que a partir do remessa conforme passaram a cobrar ICMS das compras online. Agora você quer ter imposto de importação. Eu quero saber seu posicionamento sobre imposto de importação. Aí ele vai lá e fala, você fala do ICMS, mas ICMS é estadual. E eu duvido você criticar os governadores aí de direita que estão cobrando. Eu falei, não tem problema nenhum. Eu vou criticar os governadores. Ele, não, duvido. Não vou te causar esse constrangimento. Quando eu comecei a falar, não vou te causar esse constrangimento, não vou te causar... Não, eu falo, duvido você criticar o Tarcísio. Não tem problema, eu falo... Eu sou absolutamente contrário à taxação de ICMS por parte do governador Tarcísio ou qualquer outro governador. Não tem nenhum problema de criticar. Ele, aí quis fugir. Aí o que aconteceu? Ontem... Caralho, cara, mas aqui eu fico vendo isso daí e a sensação que eu tenho é que eu fico assim, meu irmão, puta, não dava pra... Parece que dava pra fazer de uma forma um pouco mais adulta, sei lá. Cara, é só responder as perguntas. Eu não fiz nenhuma provocação pra ele. Você vai ver minha fala e coloca minha fala... Porque também me acusou, você só quer lacrar, só quer postar corte. Eu postei o embate inteiro no YouTube, são 17 minutos. E eu fiz as perguntas objetivas, fui hiper de boa, não fiz nenhuma provocação, porque eu já tive embates maiores com ele, que ele provocou, eu respondi. Aí que ele veio, né, porque eu fui um puta ministro da educação, porque o que eu fiz em 4 anos não fizeram em 10 anos e tal. Eu falei, você foi tanto um puta do ministro que você foi lá, disputou a prefeitura, perdeu. Disputou o governo do estado, perdeu. Disputou a presidência da república, perdeu. Toda eleição que você disputou depois, você perdeu. Você foi um baita ministro mesmo. Aí beleza, mas nessa foi hiper de boa. Foi só no conceito, foi só na ideia, foi só no projeto. Aí ele bateu, escrotizou, falou que eu não acho que o varejo brasileiro é honrado, falou que eu não converso com ninguém, que eu tinha que varejo, ouvir. Que tem a ver com essa parada. Com a taxa, porque ele fala, não, a taxa, taxar vai melhorar pro varejo nacional, que vai ter mais condições de competir com os chineses. Eu vi que tem vários... Esse é o argumento dele. Tem vários grupos... que eu não sei como é o nome, que são tipo associações, assim, que estão falando que gostariam que taxasse mesmo. Sim, não, tem um lobby na Câmara para que tenha taxação. Não é? Então, mas, porra... Mas antes disso, o que eu queria falar é o seguinte, ontem, nesse meu embate com o Haddad, a Globo foi lá e colocou só a parte do Haddad, e não colocou a parte que eu respondo. Né? E aí, hoje... Né, veio... A repórter não tem nada a ver com isso, porque eu sei que o problema não é com ela, o problema é com a chefia dela, o problema é com a edição da Globo, não é com a repórter. Mas a repórter veio falar comigo, a gente queria um posicionamento seu. Eu falei, depois vocês passaram ontem o dia inteiro batendo em mim, colocando só o lado do Haddad, não colocando a minha resposta, que eu respondi lá na hora. Agora vocês querem meu posicionamento. Não, agora a gente vai corrigir e tal. E aí o que aconteceu? Eles falaram que iam corrigir hoje, né? Aí o que a Globo fez hoje? Colocou lá o Haddad falando, e aí depois colocou a Daniela Lima pra ler um tweet meu falando, depois o deputado Kim respondeu lá nas redes sociais e tal. E aí as duas comentaristas, né, a Miriam Leitão e uma outra que eu não sei o nome, né, foram lá e falaram, Onde foi isso aí? Foi na Globo News. E aí elas foram comentar e falaram, porque o Kim
Primeiro, perguntou de ICMS, que não tem, todo mundo sabe que é estadual, não tem nada a ver com o governo federal. Primeiro, foi a partir do remessa conforme programa federal que os governos estaduais começaram a cobrar ICMS. Segundo, a minha pergunta não foi sobre ICMS, a minha pergunta foi sobre imposto de importação, que era justamente, eu ainda especifiquei, é o destaque na votação do PL, do Mover, que vai acontecer no dia de hoje, quarta-feira, e eu quero saber o seu posicionamento sobre isso. Então, mentira. Uma coisa é eu ser criticado pelo que eu falei, outra coisa é eu ser criticado pelo que eu não falei. Eu entendo. Né? Então, ela foi lá e bateu numa coisa que não existe. Ela quer me odiar, é contra o meu posicionamento político, acho que eu sou de extrema-direita. Mas tem que você falar a verdade. Falar né? que eu questionei sobre ICMS, não questionei sobre ICMS. Questionei sobre imposto de importação. A primeira mentira. A segunda mentira, a outra comentário. Você tá falando é facilmente comprovável porque tem um vídeo no teu canal. Tem um vídeo inteiro, tá na íntegra, pô. Tá no meu canal, tá na TV Câmara, enfim. Entendi. Tá. E aí, a outra comentarista foi falar, e aí o Kim responde, você veja que o Kim respondeu nas redes sociais, porque lá na hora ele não conseguiu responder. E mentira, porque eu respondi na hora. Né? Eu respondi o Haddad logo depois que ele falou, o que aconteceu? E aí também tem uma ignorância de regimento da jornalista, não sei se ignorância é má fé, porque quem cobre política há tanto tempo conhece como funciona a Câmara. Não é um debate, eu contra o Haddad. É uma audiência pública que o Haddad vai responder 40 deputados. O Haddad, ele tem regimentalmente na Câmara 20 minutos para me responder. Eu tenho 1 minuto para rebater ele. Então assim, mesmo que eu quisesse fazer uma resposta mais elaborada, eu tenho 1 minuto, ele tem 20. Porque ele é um convidado, ele tá lá pra expor, eu tô lá só pra fazer o questionamento e ir embora. Então, o primeiro ponto é esse, né? De mentir em relação à própria questão do regimento e da própria resposta da Câmara, que não é um debate com ele que eu posso falar o quanto eu quiser. Ele pode falar quanto ele quiser, eu não posso. E o outro ponto é, mesmo no 1 minuto, eu fui lá e respondi. E a Globo não colocou, ela colocou como se eu tivesse só... tomei uma porrada lá na Câmara, depois tentei remediar na rede social. E não, eu respondi lá na hora. Depois fiz questão de ordem, que quando você acha que o regimento foi descumprido, aí você levanta a questão de ordem e fala, presidente, eu não tive oportunidade de responder, eu quero meu 1 minuto para responder. Aí o presidente foi lá e concedeu, e eu respondi naquele 1 minuto. Esconderam tudo isso. Então, para mim, uma coisa é o sujeito fazer um trabalho de jornalismo e ter uma opinião diferente da minha. Outra coisa é ele vai lá e mentir. Outra coisa é ele vai lá e manipula a realidade para fazer assessoria de imprensa pro governo. Que isso eu até falei pra jornalista da Globo que veio me questionar hoje. Eu falei, eu não vou mais discutir com você, porque eu já descobri que, primeiro, que não é com você o problema, com a chefia, e segundo, que não é uma questão de jornalismo, é uma questão de vocês escolheram um lado, que é o lado do governo, e vocês estão defendendo o lado do governo. Então, porque, bom, se teve acesso ao material inteiro e chegou a essas conclusões aí, olhando pra realidade e distorcendo, então não tem muito o que fazer mesmo, né? Já era. É isso. E tu tava só tentando falar sobre os $50. Porque assim, eu vi uns caras falando, existem vários argumentos pra tu defender uma... Vamos lá. Eu vi os caras falando que, isso daí vai atrapalhar, vai ajudar a gerar emprego, não sei o que, pro cara. E aí os caras das plataformas lá falam, mas a maioria dos caras que compram é o cara que tá duro, você vai atrapalhar o cara que tá duro. Porque geralmente a galera todo mundo já comprou alguma coisa, mas a maioria, eu acho que eu vi o dado, acho que é 88%. Classe eu não sei CD, exatamente. C, D e E, alguma coisa assim. Mas assim, naturalmente, são classes mais pobres, porque é coisa mais barata. $50, cara. Não dá pra ser. Não o Luciano Huck não entra lá e não compra essa parada. E mais do que isso, né? O que é uma coisa que eu até falei no plenário pros deputados do PT, eu falei, vocês querem mexer na compra online do pobre, $50, mas e os $1.000 de quem viaja fora? Quem tem mais grana e pode trazer na bagagem. Por que vocês não mexem com o cara mais rico que pode ter a condição de sair do país e fazer a compra de $1.000? O próprio Lula comentou isso. Vocês querem mexer nos $50 do mais pobre. Então, agora que eles viram que a repercussão foi hiper negativa, eles querem voltar atrás, mas eles sempre quiseram taxar. Agora eles querem fingir que não tem nada a ver com eles. Mas todo mundo sabe que quem sempre defendeu a taxação da compra online foi o Haddad, inclusive com o apoio do Alckmin, e agora o Lula, não, se a Câmara votar, eu vou vetar. Mas a Câmara não vai votar porque o governo não quer. Então, se a Câmara, em relação à tributação, só vota o que o governo quer, porque se trata sobre o caixa do governo. Nenhuma matéria tributária é votada no plenário da Câmara sem que o governo concorde. Entendi. Então tem esse ponto da hipocrisia, né? Não vou mexer com os 1.000 do rico, mas vou mexer com os 50 do pobre. E o outro ponto é o seguinte, já estão pagando ICMS, já estão pagando 17% de imposto, e vamos lá. Se o cara consegue produzir na China, pagar os impostos da China, trazer do outro lado do mundo, pagar ICMS... E ainda, ser mais competitivo do que o cara que tá aqui, meu amigo, tem uma coisa muito errada com o cara que tá aqui. Exatamente, cara. Não é que a gente precisa, coisa que eu ia não é que a falar. gente precisa taxar mais o cara de fora, a gente precisava ter diminuído o imposto aqui há muito tempo. Por que os caras das associações que pedem, por exemplo, pra taxar, não pedem pra desonerar?
Porque é muito mais fácil você taxar o que vem de fora do que você... Porque pra diminuir o imposto, você precisa cortar gasto. E aí pra cortar o gasto, alguém vai perder. Então você precisa cortar super salários de juiz ou de promotor. Você precisa... É só mais fácil fuder os outros. Exato. É isso. Porque eu vou falar pra você, vem muita gente da grandes industriais, grandes empresários, vem falar comigo, porque, pô, é uma irresponsabilidade que você tá defendendo, né? Porque vem o chinês, vai quebrar tudo aqui. É o seguinte, ó. Qual que é a agenda de competitividade pra indústria nacional que vocês promoveram nos últimos 80 anos? Vocês promoveram a reforma tributária? Vocês pressionaram a classe política pra fazer a reforma tributária? Não. Tá lá pelo menos, desde a Constituinte para só foi ser discutido agora. Tem mais de 30 anos depois. A indústria não moveu, os produtores nacionais não moveram 1 milímetro pra gente fazer essa discussão. Por que vocês não promoveram a reforma administrativa pra gente deixar de gastar o quanto a gente gasta com a elite do funcionalismo público? O funcionário público federal ganha o dobro do funcionário público municipal que tá aqui na ponta. Brasília tem os maiores salários do Brasil. Como? É Brasília que tem indústria? É Brasília que tem agro? É Brasília que tem uma puta de uma economia pra pagar tudo isso? Por que os servidores públicos de Brasília são os mais bem remunerados do Brasil? É tudo dinheiro do resto do país que fica concentrado lá, e aí lá tem os maiores salários do funcionalismo público. E, inclusive, os outros funcionários públicos que pagam e a iniciativa privada que paga. Por que vocês nunca lutaram pra reformar isso? Por que vocês nunca lutaram? Quando eu fui relator de um projeto hiper chato, que você não vai querer saber nada dele, assim como a maior parte das pessoas não quer saber, porque é extremamente técnico, que é licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental, basicamente, o processo burocrático que você precisa passar se você tem uma atividade que polui, que desmata, que tem alguma coisa desse tipo. A nossa legislação... Primeiro, não existe legislação federal. Tem mais de, tem dezenas de milhares de resoluções, de atos normativos federais, estaduais e municipais que regulamentam isso. Então, a gente não tem uma legislação unificada, dificulta muito fazer uma ferrovia, fazer uma usina hidrelétrica, que é o que tem mais impacto ambiental. E aí, a gente não tem ferrovia, as nossas rodovias são lixo, os nossos portos são lixo, os nossos aeroportos são lixo, e a gente não consegue escoar a produção. Só o agronegócio, pra você ter uma noção, conseguiria dobrar a produção sem usar assim, 1 hectare de terra a mais sequer, sem derrubar uma árvore sequer. Se a gente conseguisse escoar a produção do agro, se a gente tivesse ferrovia, se a gente tivesse porto decente para mandar para fora a produção do agro brasileiro, a gente conseguiria dobrar. O setor produtivo, assim, pouquíssimas vezes veio me procurar para essa pauta e eu encomendei um estudo da USP, da FIP, para saber o resultado desse meu relatório. Pô, era 150 bilhões de reais de impacto na economia, de ganho na economia, de aumento de investimento. Os caras moveram 1 milímetro para aprovar esse meu relatório. Aí agora a grande culpa da falta de competitividade da indústria nacional, do varejo nacional, é compra online? Desculpa, não é. Não é. Para mim, eu falo até essa analogia para eles. Vocês são o seguinte, vocês se acostumaram com o protecionismo brasileiro, vocês se acostumaram com um monte de impostos de importação, com um monte de proteção contra produtos de fora mais baratos e melhores do que os brasileiros, né? Vocês são igual uma criança que ficaram em casa foram cuidados pelos pais, sei lá, até os 80 anos de idade. Agora os pais de vocês morreram, vocês não sabem pegar um ônibus na esquina. É isso. Esses caras sendo protegidos a vida inteira. Sempre teve os grandes privilégios tributários que eu falo, boa parte deles vai para grandes empresários nacionais. Financiamento com juros subsidiado no BNDES, boa parte dele para grandes empresários nacionais. Né? E aí... Mas ainda assim é difícil pra caralho empreender no Brasil, cara. Então, por quê? Porque todos esses benefícios estão concentrados nos grandes. Quando você é um médio ou um pequeno vai tentar empreender, tudo é pra te sufocar. Agora, quando você é um grande amigo do governo, aí você é sócio. Agora, pro pequeno... É a mesma coisa. Eu faço uma analogia em relação a... Existe um monte de burocracia inútil que é aprovada no Congresso e que é imposta pelo Poder Executivo só para sufocar o pequeno. Às vezes é com a justificativa de que não, é para proteger o consumidor, é para proteger o trabalhador. Não, é para criar requisitos que só os grandes vão conseguir cumprir e matar os pequenos. É como se você criasse a exigência de que todo restaurante tivesse uma taça de diamante. Pô, os restaurantes de luxo vão adorar. Agora, todos os pequenos vão quebrar. E é absolutamente inútil essa exigência. Claro que eu tô dando um exemplo esdrúxulo para ficar mais evidente do que eu tô falando. Mas é um monte de, colocar 20 placas de não sei o quê, sei lá, aquela placa de espera o elevador chegar no seu andar, né? Ou placa que posto de gasolina precisa ter, que restaurante precisa ter, que ninguém nem vê. Pô, viu? Tive um amigo que tinha posto de gasolina e que falava que ele tinha um painel só pra colocar um monte de placa que a legislação obrigava ele a colocar e que ninguém lê, ele deixava até escondido. Então, é um monte de burocracia inútil que só atrapalha ter código de defesa do consumidor em todo estabelecimento comercial. Quantas vezes você já foi... Eu nunca peguei. Quantas vezes você já foi no restaurante, Igor? O cara, sei lá, se te serviu o prato errado, te cobrou errado na conta e você falou, não, me vê, ô chefão,
Me vê o código de defesa aqui que eu vou me defender agora. Porra, ninguém faz isso. Isso é óbvio que é financiar os caras que faz código de defesa do consumidor. Então, assim, é um monte de burocracia inútil que vai pegando um lobby daqui, um lobby de lá, e vai atendendo e atende quem tá no topo. Só que agora, quem tá no topo tá vendo que nem com os benefícios que eles têm em relação aos médios e aos pequenos, eles conseguem competir com quem tá vindo de fora. E aí quem impôs a taxação. Porra, de 50... Isso daí é só pra sacanear mesmo. Porque é aquilo, cara. É o pobre que compra, porra. Isso daí é maior vacilação. Isso daí eu fico... E outra coisa.